Bom dia a todos os irmãos, nessa manhã de domingo, quando nós nos reunimos nas nossas casas para nós celebrarmos a Deus, nesse que é o dia do Senhor, e também para nós aprendermos da palavra de Deus. Esse é o tempo que nós teríamos para nós termos a nossa escola bíblica dominical, mas que agora estamos transmitindo para que a gente possa, diante do Senhor, buscar a sua presença, estudar a sua palavra e então caminharmos com Deus. Eu quero convidar você para nós abrirmos nessa manhã juntos a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, do verso 2 até o verso de número 3. Esse texto é um texto da palavra de Deus muito conhecido nosso. Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 3. Eu vou ler o texto e diz assim, a palavra do nosso Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a casa que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nessa manhã nós vamos iniciar um curso que se chama Vivendo o Evangelho, e nós estamos pensando sobre o tema que nesse ano nós adotamos, que é 131 anos da Igreja Presbiteriana Central, vivendo o Evangelho na cidade de Guarapuava e na cidade do mundo. E esse texto então, ele mostra para nós o momento em que o nosso Deus, ele chama Abraão. Abraão, nós sabemos, ele é o primeiro patriarca, é pai daqueles que vão ser a família Abraão, Isaque e Jacó, que se chamará Israel, e de Israel então é que vem a nação de Israel. Nós sabemos que quando Deus, ele chama Abraão, é prometido para ele então um descendente. E esse descendente, então, nesse descendente, na família de Abraão, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas as famílias da terra não seriam abençoadas somente a partir do momento em que lá na frente ele fosse uma nação. Deus chama Abraão e também chama cada um de nós, para nós sermos abençoados por Deus, conhecermos a Deus e sermos uma bênção. Abraão, então, foi chamado por Deus para, a partir do momento em que ele ouve a sua voz e obedece o seu chamado, aonde quer que ele passasse, ele pudesse ser uma bênção. Quando nós acompanhamos a caminhada de Abraão, nós vamos perceber que já de cara, ele chega numa cidade e ele decide resolver as coisas como ele pensa melhor. E ele mente a respeito da sua esposa, que ela seria sua irmã, e quando ele mente, quando ele sai dos caminhos de Deus, nós percebemos que ele deixa de ser uma bênção aonde ele está. E o grande desafio para nós é nós juntarmos essas duas coisas, sermos abençoados por Deus, e isso depende então de nós conhecermos a Deus, porque a maior das bênçãos de todas é nós andarmos com Deus e viver de maneira que agrade a Deus, e isso passar por todas as nossas ações, mas também ser uma bênção para as outras pessoas. Eu gostaria de convidar você para nós orarmos nesse sentido, no sentido em que Deus, que tem chamado o seu povo desde Abraão até o dia de hoje, na pessoa de Cristo Jesus, não apenas para sermos abençoados por Deus, mas para sermos uma bênção. E esse é o desejo, então, do conselho dessa igreja, para toda a igreja. Cremos que esse é o desejo de Deus, de acordo com aquilo que as Escrituras diz, para todo e cada cristão e para nós como Igreja Presbiteriana Central de Guarapuava. E também para você que talvez não seja dessa igreja, mas que nos acompanha. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos a Deus, pedindo para que Deus reavive esse chamado no nosso coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã de domingo, mesmo que separados pelas paredes, pelas distâncias, mas unidos pelas mídias sociais, mas principalmente
pela ação e pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor reavive o chamado do Senhor nos nossos corações, para que nós experimentemos aquilo que é bênção, não segundo a nossa própria ideia do que é bênção, mas que nós experimentemos a bênção do Senhor, segundo aquilo que as Tuas Escrituras nos revelam. E também, ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, e mesmo, ó Deus, diante das dificuldades, dos momentos difíceis, que nós não coloquemos em jogo os valores do Senhor, e nem, ó Deus, decidamos por fazer aquilo que desagrada ao Senhor para resolver os problemas, mas que, obedecendo o Senhor e andando nos caminhos do Senhor, nós possamos assim ser uma bênção. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos, nós vamos ter um tempo agora de louvarmos ao Senhor através de um cântico. Que Deus nos abençoe. Irmãos, bom dia. Quero cumprimentá-los com a graça de Jesus e convidar também você a nessa manhã começarmos louvando ao Senhor. Uma música que nós vamos cantar agora é, na verdade, uma expressão da resposta do que Deus faz em nossas vidas. Nós somos convidados pelo Evangelho a olharmos para o lado, olharmos para aqueles que têm necessidade e também para aqueles que não têm necessidade, mas que nós possamos assim, mesmo nesse tempo que estamos isolados em casa, podermos ser movidos pelo poder do Evangelho que nos faz olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Esse é o meu querer.
Que bênção poder louvar ao Senhor, cantando louvores ao seu nome e meditando naquilo que o cântico diz e ministra ao nosso coração. Então, como nós temos conversado, encerramos na semana passada um tema que era Derrubando Golias, e agora nós estamos iniciando um tema na Escola Bíblica Dominical que se chama Vivendo o Evangelho. É um curso que vai falar sobre o Evangelho, mas não só sobre o que é o Evangelho lá fora, mas um curso que vai nos chamar e vai nos desafiar a que nós nos perguntemos e coloquemos em prática em como é que esse Evangelho pode ser vivido na nossa vida como um todo, passando pelo nosso coração, depois passando pela vida da nossa igreja, como uma comunidade de fé e obediente ao Senhor, e até que essa vida no Evangelho possa alcançar a nossa cidade. Hoje é o primeiro encontro, nós vamos falar sobre o tema cidade, o lar em que vivemos, o mundo atual. Nós vamos ter, no meio disso aí, nós vamos ver como o Evangelho ele muda o nosso coração, como muda a nossa comunidade e também o nosso modo de viver. E por fim, nós vamos ver o Evangelho e a cidade eterna, a cidade do Senhor. Mas hoje nós vamos ver a respeito da cidade e o mundo em que vivemos. E eu convido você, para você abrir a sua Bíblia junto comigo, em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. É no Antigo Testamento, quase no meio aí da sua Bíblia. Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 4 ao verso de número 14. Verso 4 ao verso de número 14. Jeremias 29, do verso 4 ao verso 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, logo que cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei, que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar mais uma vez? Querido Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse início de caminhada e pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo capacite a cada um de nós, para que nós interiorizemos cada vez mais a presença de Cristo em nós, que Cristo habite ricamente em nosso coração, que conheçamos mais profundamente o amor de Cristo Jesus sobre a nossa vida, que sejamos cheios da plenitude do Senhor, e que ao longo desse curso, Senhor, como igreja do Senhor Jesus, nós sejamos capazes de compreender cada vez mais o que significa viver o Evangelho na nossa própria vida, através da nossa igreja, e também, ó Deus, sendo bênçãos para esse mundo. Obrigado, Senhor, pela nossa cidade, a cidade de Guarapuava, onde nós estamos há 131 anos,
sendo abençoados por ela, que possamos também sermos bênçãos para a nossa cidade. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade, trazendo paz e prosperidade. Ensina-nos a amar, Deus, cada vez mais a nossa cidade, os nossos próximos, que são os nossos vizinhos, que habitam nessa cidade, e para sermos bênçãos na nossa cidade, aonde quer que o Senhor nos envie. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quando nós perguntamos ou somos perguntados, onde é que você nasceu? Onde é que você mora? Talvez você não mora no mesmo lugar onde você nasceu, ou quem sabe você mora na mesma cidade que você nasceu. E você olha para a sua cidade, você lembra da sua cidade, e você vai lembrar não só das coisas que tem nessa cidade, mas a história da cidade e a sua história, a nossa história, elas se confundem. As duas histórias, elas passam a ser uma só história. Desde que nós moramos e vivemos nessa cidade, experimentamos, quem sabe se você mora em uma só cidade, tudo que nós conhecemos e aprendemos em nossa cidade. E uma coisa que nós precisamos perguntar, não sei se você já se perguntou sobre isso, se você já parou para pensar sobre isso. Qual a relação que existe entre nós como cristãos, tementes a Deus, e a nossa cidade, o lugar onde nós vivemos? Será que Deus se importa com isso? Essa relação, ela deve ser aquela relação distante, ou deve ser aquela relação mais próxima? Você se importa com a sua cidade? Será que Deus deseja que nós nos importemos com a nossa cidade? Ou será que Deus deseja que a gente fique um pouco longe da cidade? O que você sente com relação à sua cidade? Talvez se as suas experiências e a sua caminhada são caminhadas assim que você avalia como uma caminhada de sucesso, talvez você ame a cidade. Quando você viaja e sai para fora da cidade, você sente saudades dessa cidade. Mas talvez para você que teve experiências difíceis, e você olha para a cidade e diz, essa cidade ela foi cruel comigo, ela fez mal para mim. Talvez o só lembrar da cidade traga para você lembranças difíceis, mágoas. Quem sabe ao invés de amar a cidade, você esteja pensando, não vejo a hora de sair dessa cidade e nunca mais voltar para essa cidade. A cidade para você representa lugar de bênção e oportunidades, ou a cidade para você representa lugar de dificuldade, de necessidades e de problemas? Outra pergunta que nós precisamos fazer: qual é o impacto que nós, como cristãos, nós temos tido em benefício da nossa cidade? Nós temos tido um impacto positivo ou temos tido um impacto negativo a partir do momento que nós fazemos parte dessa cidade e estamos no meio dessa cidade? Será que nós temos sido significativos para essa cidade? Outra pergunta: como é que nós podemos impactar cada vez mais positivamente a nossa cidade? E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Nós estamos olhando aqui para um texto da palavra de Deus, que está em Jeremias capítulo 29, do verso 4 ao verso 14, quando o povo de Deus, ele não está na sua própria cidade, mas esse povo ele foi retirado de Jerusalém e agora está sendo trazido para a Babilônia. A Babilônia é a capital do Império Babilônico, e Jerusalém era a capital de Israel. Agora, qual que é a circunstância? A circunstância disso é que o Império Babilônico invade Jerusalém, destrói o templo em Jerusalém, arranca de Jerusalém, não todas as pessoas, mas traz de Jerusalém aquelas pessoas com mais capacidade, a elite, nós podemos dizer assim, de Jerusalém. A elite política, a elite intelectual, a elite de trabalhadores de Jerusalém, e traz como cativos para viverem na cidade da Babilônia. E aqui nós lemos, no verso 10 desse capítulo,
que o Senhor vai dizer para eles: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para a cidade de vocês. E aí a pergunta que com certeza surgiu no coração daquelas pessoas que estavam chegando nessa cidade da Babilônia e que nunca tinham passado por isso, que sempre tinham vivido em Jerusalém, naquela cidade, naquele lugar dado por Deus, inclusive até muitas pessoas não criam nas profecias de Jeremias, que diziam que o exílio viria, que a Babilônia viria, mas que agora eles experimentam isso, e experimentam isso da pior maneira possível, porque muitos de seus parentes, eles morreram, foram passados a fios de espada. A Bíblia vai dizer que até mesmo mulheres grávidas foram mortas no cerco e na invasão de Jerusalém. Mas agora eles estão ali, nessa cidade. Eles estão sendo trazidos para a cidade. E uma pergunta é: como é que nós vamos viver nessa cidade? Até quando? Havia duas versões. Uma versão é esta, dada por Isaías. A versão anterior, e que talvez até agradasse mais o coração deles, porque a cidade da Babilônia, embora fosse uma linda cidade, cheia de desenvolvimento, tecnologia, obras grandiosas, ela representava aqueles que invadiram Jerusalém e que destruíram toda a nossa vida, todo o nosso passado, e agora estamos sendo trazidos para viver na Babilônia. Mas como é que eles viveriam? A outra versão era que eles ficariam lá só 2 anos, e o jugo que estava sobre eles seria quebrado em 2 anos. Mas Deus diz através de Jeremias, 70 anos. Como é que se vive numa cidade assim? Quais eram as vozes, quais eram as ideias, quais eram os caminhos? Como é que esse povo deveria se relacionar com a cidade? E essa é a primeira coisa que nós vamos buscar aqui. Esse povo precisava responder ali, e nós também precisamos responder nos dias de hoje. Como é que nós devemos nos relacionar com a cidade aonde nós moramos, ou com a cidade para onde nós fomos levados, ou por causa das circunstâncias, da providência de Deus, nós fomos colocados nessa cidade. Não importa se vamos ficar 2 anos, 4 anos ou mais tempo, mas aqui eles ficariam uma quantidade grande de anos, provavelmente 3 gerações. Qual que é o nosso relacionamento com a cidade e aonde nós estamos? Então havia 3 vozes. Nós vemos aí do verso 5 ao verso de número 7, a voz de Deus. Mas havia a primeira voz. A primeira voz era da Babilônia. A voz da Babilônia era assim: vem para cá, vamos dar as mãos, seja como nós. A estratégia da Babilônia era trazer as pessoas da Babilônia e introduzir essas pessoas na sociedade babilônica. E ali essas pessoas deveriam passar a viver de acordo com a vontade, ou com os caminhos, ou com as filosofias, ou com a fé existente na Babilônia. Então a Babilônia dizia assim: venha, viva conosco, mas você precisa abandonar a sua identidade. Deixe para trás o que passou. Esqueça Jerusalém, esqueça Yahvé, esqueça as suas lembranças, esqueça a sua história. E faça desse lugar o seu lar. Comece a escrever aqui a sua vida e a sua história. Essa era uma das vozes. Se você é um leitor da Bíblia, você vai lembrar que no livro de Daniel, capítulo 1, os versos 6 e 7, nós vamos ver que uns jovens foram trazidos e eles foram colocados para estudar, para depois trabalharem nos altos escalões da Babilônia. E nós vemos que os nomes deles, lá em Jerusalém, eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas eles foram rebatizados, não que teve uma cerimônia de batismo, mas deram outros nomes para eles. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael passou a se chamar Mesaque e Azarias, Abednego. Esses nomes, eles estavam relacionados tanto com a cultura como com a religião, tanto de Jerusalém. Os nomes de Daniel honravam o nome de Deus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quanto Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, que honravam deuses da Babilônia.
Então a expectativa da Babilônia para o povo de Israel que chegava na cidade é que eles fossem assimilados pela cidade e perdessem a sua identidade e distinção como povo de Deus. Havia também uma segunda voz. Essa segunda voz era dos profetas, mas não dos verdadeiros profetas. Essa segunda voz era dos falsos profetas. Eles diziam uma coisa correta, eles diziam: nós precisamos manter a nossa distinção, nós precisamos manter a nossa identidade espiritual. Mas o que nós precisamos para isso? Nós precisamos nos afastar da cidade. Nós vamos viver aí, mas nós não vamos nos envolver com essa cidade. Nós vamos ter um relacionamento de exploração, de uso dessa cidade, mas nós não podemos amar essa cidade. Essa cidade fez mal para nós. Essa cidade é uma cidade com costumes diferentes dos nossos. Nós não vivemos dessa forma, nós não aprendemos assim. Essa cidade tem outros deuses que não o nosso Deus, são deuses diferentes dos nossos. Então nós precisamos ficar longe dessa cidade. Se possível, vivermos desprezando a cidade. E de maneira nenhuma cooperar para o bem dessa cidade. Então são duas vozes. Uma voz da Babilônia, que diz: nós devemos, vocês devem chegar e serem abraçados por nós e viver como um de nós e esquecer quem vocês são. Esquecer a identidade espiritual, esquecer o Deus de vocês, esquecer tudo aquilo que vocês já foram. A outra voz dos falsos profetas, que diz: não, nós não podemos perder a nossa identidade. E para isso, nós desprezamos a cidade. Nós odiamos essa cidade. Nós ficamos longe dessa cidade, porque ela representa tudo que é de ruim para a nossa vida e para a nossa história. Mas há então a voz que vem através de Jeremias, que expressa verdadeiramente a vontade de Deus para esse povo, em como é que eles deveriam se relacionar na cidade e com a cidade. Nós sabemos, e a Bíblia vai dizer, que Jeremias é o verdadeiro profeta, primeiro porque quando o falso profeta Ananias deu a profecia dos 2 anos e entrou lá em atrito com Jeremias, Deus mandou que Jeremias falasse: você vai morrer ainda este ano. E Ananias, ele morre. A outra coisa que nós sabemos e que nós vemos através da história, porque isso não é uma história contada, isso é história verdadeira, é que o povo de Israel, de fato, assim como a profecia de Jeremias disse, afirmou, eles ficaram os 70 anos exilados, e ao fim desses 70 anos, Deus fez aquilo que parecia impossível, até mesmo para aquelas pessoas que eram seu povo, que tinham preservado a identidade. Deus os trouxe novamente e os colocou na sua terra. Então aqui está a carta que Jeremias enviou para os exilados. O verso 4 vai dizer, aí nós já lemos, mas diz assim, que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele vai dizer, olha, Deus está mandando dizer uma coisa para vocês, e vocês prestem atenção, qual é a vontade de Deus para vocês nesse tempo, nesses 70 anos em que vocês foram colocados. A Bíblia diz no verso 4 que Deus falando ao povo, ele diz, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus mesmo foi quem deportou, foi quem enviou. Embora no contexto parecesse que eles foram arrancados de lá, mas Deus diz, através da minha providência, eu coloquei vocês aí. Qual a primeira instrução de Deus a respeito do relacionamento com a cidade? Ele diz assim, olha, vocês habitem casas, ou melhor, edifiquem casas, verso 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Vocês não façam dessa cidade um lugar de passagem, muito embora vocês vão ficar aí 70 anos e depois têm que voltar. Mas nesse tempo, vocês criem raízes nessa cidade. Vocês façam a sua casa, e nós sabemos, né, irmãos, que uma das coisas que nos faz sentir bem e pertencentes é a nossa casa. Quando nós saímos e ficamos longe, mesmo que seja em férias, quando a gente volta, a gente quer a nossa cama, a gente quer a nossa mesa, a gente quer abrir a geladeira ali, quer sentar no nosso sofá, quer estar no nosso canto.
Então ele diz, olha, façam a sua casa ali, habitem na cidade. E mais ainda, desenvolvam cultura nessa cidade para a subsistência de vocês. Plantai pomares e comei o seu fruto. Então eles não deveriam ficar à parte da cidade, como era a voz dos falsos profetas, mas eles deveriam fazer parte da cidade. A outra coisa que o texto vai dizer está no verso 6, quando diz assim, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Então Deus diz para eles, eu quero que vocês cresçam na cidade e não diminuam. E aí tem dois significados importantes para nós. Um deles é relacionado a crescer em número. Da mesma forma que Deus fez do povo de Deus lá no Egito um grande povo através da multiplicação, agora o povo de Deus, alguns tinham ficado na cidade de Jerusalém, mendigando na miséria e à mercê dos inimigos ao redor. Muitas pessoas morreram e aqui está uma parte do povo. E o que Deus quer fazer com esse povo é que esse povo se multiplique e cresça e seja fortalecido no meio da cidade. Então cresçam e não diminuam. Mas o outro sentido é que esse povo não desaparecesse no meio da cultura da Babilônia. Que esse povo então não fosse se dando em casamento de qualquer maneira, esquecendo de quem eram e adotando a cultura e tudo aquilo que vinha não de Deus, mas que vinha da cidade da Babilônia. Mas que esse povo então se multiplicasse com a sua identidade e que esse povo então crescesse com identidade, não perdesse a sua identidade de povo de Deus. O verso 7 do texto vai mostrar talvez a parte mais importante desse texto aqui para nós e estabelecer a maneira com que nós hoje devemos nos relacionar com a nossa cidade, mas também vai dizer para aquelas pessoas qual deveria ser o posicionamento deles com relação à cidade, o que eles deveriam desejar para a cidade, o que eles deveriam buscar dentro dessa cidade. E o verso 7 então vai dizer para nós o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E aí nós temos duas coisas nesse versículo. A primeira coisa é que eles deveriam buscar a paz e a prosperidade da cidade. Por que paz e prosperidade? Nós lemos aqui na nossa Bíblia apenas a palavra paz da cidade. Mas essa palavra, ela é uma palavra que tem um significado muito amplo. Essa palavra é a palavra shalom. Se você olhar nas Bíblias, que são da nossa versão, da Revista Atualizada, no dicionário dela mesmo, ela vai dizer assim que essa palavra que é traduzida como paz, ela significa o seguinte: estar completo, estar são e não doente, estar bem em todos os sentidos, tornar-se próspero e feliz, ter paz com Deus, ter paz consigo mesmo e ter paz com o próximo. Então, por isso que nós entendemos aqui, podemos dizer que a relação do povo de Deus lá para com essa cidade é que eles deveriam buscar a paz e a prosperidade dessa cidade. Se você olhar na NVI, Nova Versão Internacional, vai dizer assim: busquem a prosperidade da cidade. E na Nova Versão Transformadora, diz assim: trabalhem pela paz e prosperidade da cidade. Não usem apenas a cidade. Não desfrutem daquilo que vocês precisam só e vivam desprezando a cidade. Mas vivam de tal forma que vocês, e não só vocês, mas que a cidade experimente o que é shalom. Experimente o verdadeiro shalom. Experimente paz e experimente prosperidade. Trabalhe, e trabalhe duro, e com zelo, para que a cidade experimente progresso. E a segunda coisa que tem nesse versículo, Deus vai dizer o seguinte: orai por ela ao Senhor. É interessante quando nós pensamos na oração.
E Deus mesmo vai dizer assim: orem pela cidade a Iavé, ao Deus da aliança. E quando nós olhamos para a história do povo, Deus vai dizer em um determinado momento que não aceitava as orações do povo porque o povo estava em pecado. Em outro momento, Deus vai dizer que não aceitava os louvores do povo porque o coração do povo estava longe de Deus. E aqui quando nós vemos Deus dizendo: orem pela cidade, orem pela paz da cidade, orem a mim pela cidade. Essa oração não podia ser uma oração apenas cerimonial. Não poderia ser uma oração falsa, mas precisaria ser uma oração de alguém que está envolvido com a cidade e que está de fato orando para que essa cidade então seja abençoada por Deus e para que essa cidade tenha prosperidade e a paz que vem de Deus, mas também através da vivência desse povo. Então nós temos 3 vozes. A voz da Babilônia, que diz: venham para a cidade e sejam absorvidos por ela. A voz dos falsos profetas, que diz: se afaste e despreze a cidade, para que nós possamos manter a distinção como povo de Deus. E o chamado de Deus para o seu povo em relação à cidade, que é o seguinte: vão para a cidade, amam, sirvam, se envolvam, se importem com a cidade, sem perder a distinção de povo de Deus. Talvez você diga assim: mas isso é lá no tempo do exílio. Eles iam ficar 70 anos, depois iam para a sua nação. O que isso tem a ver conosco? Se você for para o Novo Testamento, na primeira carta de Paulo a Timóteo, nós podemos ler uma orientação muito semelhante que Paulo vai dar para o seu discípulo Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, a respeito de como é que eles deveriam viver na cidade. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. O verso 3 vai dizer: isto é bom, e isto é aceitável diante de Deus, nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Da mesma forma que aqui no passado, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever a Timóteo, para que na cidade de Éfeso, que não era uma cidade originalmente cristã, mas que agora começa uma igreja cristã lá, que os cristãos de lá, eles orassem pela cidade, eles orassem por todos os homens, por aqueles que estavam investidos de poder, por aquelas pessoas que tomavam decisões, mas orassem pela cidade, para que a cidade tivesse paz, e eles pudessem viver vida mansa e vida piedosa. O que é uma vida piedosa? O que é piedade? Piedade é viver de tal forma que todas as áreas da nossa vida, elas são permeadas pelo nosso interesse em o que Deus deseja para esta área da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, a área da vida do piedoso, são marcadas pela vontade de Deus quanto àquela área, quanto àquele projeto, quanto a tudo que o cristão e aquela pessoa que é chamada de piedoso, ele faz. Então, eles deviam orar pela cidade, para que a cidade fosse abençoada e tivesse paz, para que eles pudessem então viver essa vida piedosa e em seguida, para que o evangelho pudesse ser pregado e para que o ministério da igreja pudesse ser desenvolvido. Então, qual que é o desejo de Deus para nós em relação à cidade? Nós precisamos buscar a paz e a prosperidade da cidade. A segunda coisa que o texto vai nos ensinar é por que é que nós devemos buscar a paz e a prosperidade da cidade. E aí eu quero ler com você primeiro o verso 7 e já em seguida o verso 11. Diz assim o verso 7: procurai a paz da cidade,
para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Verso 11, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aparece mais uma vez o termo paz, que significa paz e prosperidade. Aí nesses dois, primeiro no versículo 7, que nós já tínhamos lido, e também no versículo de número 11. E qual que é a relação desses dois versículos? A relação desses dois versículos é de causa e efeito. Então, se nós fôssemos perguntar por que é que nós, como povo de Deus, devemos buscar a paz e a prosperidade da cidade onde Deus nos coloca. Primeiro, porque Deus se importa com o seu povo. Qual a relação causa e efeito? A relação causa e efeito está aqui no verso 7, quando diz, porque na sua paz, a paz da cidade, vocês, o meu povo, terá paz. Verso 11 vai dizer, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos na NVI e na NVT, que são versões da Bíblia, eles são traduzidos também por planos. E a ideia aqui é, eu sei que planos tenho a vosso respeito, que projetos tenho a vosso respeito. E o projeto é que vocês vivam o shalom, e não o mal, e não a destruição, e tenham esperança, e sejam felizes como vocês anseiam ser. Mas qual é o projeto inteiro? É isso que Deus já está falando. Que eles viessem para esse lugar, nesse momento, que eles colaborassem para o desenvolvimento dessa cidade, e ao colaborar com essa cidade, esse povo então alcançasse Shalom. E aí nós vemos isso também lá em 1 Timóteo, capítulo 2, que nós lemos, e aqui eu gostaria de ver com você também a questão da ideia de que esse era o plano de Deus. Diz aí no verso 4, no finalzinho do verso 4, que eu deportei de Jerusalém. Diz assim, é Deus dizendo, eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Verso 7 vai dizer também, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, eu coloquei vocês aí. E o verso 14 vai dizer também o seguinte, congregar-vos-ei, lá no meio dele, no verso 14, na segunda frase, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu vos lancei. Eu, assim como eu trouxe, eu vou tornar a trazer vocês do lugar para onde eu mandei vocês aí para o exílio. Então, eles não caíram de paraquedas nessa cidade, mas isso fazia parte do plano de Deus para o seu povo. E aí você vai se perguntar assim, mas o que isso tem a ver com Deus se importar com o seu povo? E qual que é esse projeto de Deus? E aí nós podemos ler o verso de número 12, que diz o seguinte, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Deus desejava que esse povo voltasse a ser um povo de oração, um povo que se relacionava com Deus através da oração. Verso de número 13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que esse povo então aprendesse, nesse lugar agora, aprendesse a buscar a Deus com sinceridade de coração. E quando eles fossem vivendo nessa cidade, e conforme as interações que eles fossem tendo com essa cidade, eles então aprenderiam a buscar a Deus e a invocar a Deus de todo o coração. E aí você talvez pode ter ficado com a dúvida, mas por que Deus fez isso? O verso 19 vai dizer, lá na terra onde eles estavam, em Jerusalém, eles não ouviram os profetas. E o verso 19 mostra para nós qual era o estado que esse povo se encontrava. Diz assim, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. E lá no verso de número 23 desse capítulo, você pode ler também o seguinte, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu sei
e sou testemunha disso, diz o Senhor. Também em Jeremias, capítulo 2, verso 13, Deus vai dizer, olha, vocês fizeram uma coisa que nenhum povo fez, que é me deixar e escolher outros deuses, que é deixar a água da vida e ir para fontes rotas e barrentas. O estado espiritual do povo de Deus era terrível, e o projeto de Deus, então, para esse povo no exílio, era a disciplina de Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, o trabalhar de Deus na vida desse povo, para que esse povo pudesse orar de todo o coração e buscar a Deus de todo o coração. Qual a importância da cidade? Não adiantava eles ficarem só se reunindo nas sinagogas, nas igrejas ou lugares que eles arrumassem lá, e fazendo teorias a respeito do que era crescer espiritualmente. Como é que eles iam se desenvolver espiritualmente? É se envolvendo nas questões da cidade. É se envolvendo nas questões tanto de fé, quanto nas questões de necessidade das pessoas, histórias, realidades. Não apenas em tese, mas no envolvimento com o respirar da cidade, com as dificuldades da cidade, com aquilo que a cidade colocava como bênção, mas também com aquilo que a cidade trazia, que eram situações onde eles precisavam se dobrar diante de Deus e esperar em Deus, lutar em oração, invocar o nome de Deus, porque eram situações difíceis. Eles precisavam se envolver na cidade, porque a fé, ela é dinâmica. E andar com Deus não é só conhecer verdades sobre Deus, mas andar com Deus é ser bênção diante das situações que se nos apresentam. É nós sermos resposta, é nós buscarmos resposta, é nós pedirmos ajuda a Deus por situações difíceis, é nós nos vermos, muitas vezes, impotentes com relação à situação, mas saber, se eu orar a Deus, Deus me ouvirá e Deus vai me ajudar nisso aqui. E eles precisavam então se envolver com esse povo, amando esse povo e ajudando-os a se desenvolver e a experimentar aquilo que eles mesmos queriam para eles, que era o shalom, que era a saúde em todas as áreas, que era a paz e a prosperidade. Então, por que nós devemos buscar a paz da cidade? Porque na paz da cidade nós teremos paz. Porque quando ajudamos a cidade na vida real, com atitudes práticas, e vivemos a nossa fé de verdade, Deus fortalece e exercita a nossa fé, e nós passamos a, nas situações diárias, conhecer a Deus mais de perto e sermos cada vez mais edificados a Deus. Deus se importa com o seu povo, Deus tinha um projeto de restauração do seu povo, mas também porque Deus se importa com a cidade. A Bíblia vai dizer no verso 10, a respeito da Babilônia. É interessante que ele vai falando a respeito do povo, olha, eu coloquei vocês, e de repente ele diz assim, verso 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos. Agora o foco não é o povo, mas é a Babilônia. Quando se cumprir para a Babilônia, eu vou trazer vocês. O que mostra que Deus tinha um plano e um propósito para a Babilônia. Se você conhece essa parte da história, você vai ver que Deus está usando a Babilônia para executar seus juízos, mas que a Babilônia, ela teria a oportunidade de se arrepender. E Deus, então, é misericordioso, de tal forma que nos planos de Deus para o seu povo, tinha o plano de Deus para a cidade. E se você bem se lembra da história de Daniel, Daniel é um livro muito impressionante, porque mostra a fé de Daniel sendo vivida na Babilônia. Você vai perceber que através de Daniel, através de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, o nome de Deus foi conhecido. O Deus Altíssimo foi reconhecido como o Deus acima de todos os deuses. Através da vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando esses envolvidos na cidade, sendo bênçãos para a cidade, eles não deixaram que a sua identidade como filhos de Deus, como povo de Deus, ficasse apagada. E eles então testemunharam para essa cidade a respeito do verdadeiro Deus. Deus desejava que essa cidade, ela fosse confrontada,
ela conhecesse o Deus daquele povo que agora ele trouxe ali, que era ele mesmo, o único e verdadeiro Deus. E através do testemunho desse povo, a Babilônia então teria a oportunidade de arrepender-se diante de Deus. Nós sabemos que esse desafio era um desafio grande para esse povo. O povo que perdeu parentes, o povo que foi trazido contra a vontade, mas que agora Deus faz um chamado para que eles abençoem essa cidade. Mas esse chamado de Deus, de abençoar a cidade, de colaborar com o bem da nossa cidade, o bem-estar da nossa cidade, mesmo com todas as diferenças, e até mesmo se a cidade trouxe alguma dificuldade para nós, isso está de acordo com o plano de Deus e com todo o Evangelho. Isso está de acordo com o segundo maior e grande mandamento, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso está de acordo também com um versículo muito conhecido nosso, que é João capítulo 3, verso 16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está de acordo também com todo o livro de Jonas. Vocês sabem, Jonas ele foi enviado para Nínive. Nínive era a capital da cidade da Assíria. A Assíria foi contra Israel e Jonas odiava a cidade de Nínive. E não era por pouca coisa. Nínive e a Assíria, eles queriam ser conhecidos pelo terror que eles causavam. E quando eles conquistavam uma cidade, eles matavam as pessoas das formas mais terríveis que existia, para que os povos e as nações tivessem medo deles. Mas Deus se importou. Deus se importa com a cidade. Não apenas com a cidade onde está o seu povo, com Jerusalém, mas Deus se importa com todas as cidades. Nós vemos no finalzinho, o último versículo de Jonas, Jonas capítulo 4, verso 11, quando Jonas fica triste porque morre ali uma boboreira que fazia sombra, e Jonas está decepcionado porque ele disse assim: por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso, e aí eu ia falar que o Senhor ia trazer juízo, e aí o Senhor teve misericórdia, e ele estava contrariado com isso, e Deus vai falar o seguinte para Jonas, ele diz assim: não hei eu de ter compaixão desta grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas. Por que Deus se importa com a cidade? Porque Deus se importa com as pessoas. Deus se importa com as suas dores, com as suas dificuldades, com as suas cegueiras. O verso 11 vai dizer que eles não sabiam nem qual era a mão direita e nem qual era a mão esquerda. Jonas ter ido para Nínive era a graça de Deus chegando a essa cidade. E o povo de Deus se importando com a cidade e vivendo em prol da cidade, testemunhando e não perdendo a identidade no meio da cidade, é também graça de Deus para a cidade. Então nós vimos duas coisas. A primeira coisa é como é que nós devemos nos relacionar com a cidade. Nós devemos buscar a paz e a prosperidade da cidade. Segunda coisa, por que é que nós devemos buscar a paz e a prosperidade da cidade? Porque isso faz parte do projeto abençoador de Deus, tanto para o seu povo, quanto para toda a cidade. Mesmo que nessa cidade tenha pessoas que não são povo, ou ainda não são povo de Deus. E a terceira coisa é, como é que nós vamos fazer isso? E aqui está o grande desafio para a igreja, aqui começa o grande desafio para a igreja, porque saber que nós devemos fazer é uma coisa, agora começar a fazer é outra. Então a primeira coisa que nós devemos identificar aí, para nós conseguirmos buscar a paz e a prosperidade da cidade, é olhar a cidade através das lentes do Evangelho. Nós precisamos lembrar que a cidade, ela não é um acidente. A cidade, ela não foi criada pela mente humana. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vemos que a criação, ela começa num jardim, e que a história bíblica termina numa cidade, a Nova Jerusalém. Nós vemos que Deus, quando chama Abraão, Ele chama Abraão
para ser uma grande nação, um grande grupo de pessoas que vai ser colocado num lugar. Deus vai dar uma terra, Deus vai dar leis, e eles vão ser então uma grande cidade, um grande país. Lá no meio desse país, então, a cidade que é a capital é Jerusalém. E isso é plano de Deus, isso é ideia de Deus. Agora, por que Deus deseja então que nós sejamos abençoadores da cidade? Como é que o Evangelho nos mostra a cidade? As cidades, elas foram planejadas de um meio a abençoar as pessoas e de glorificar a Deus. Por quê? Porque foi Deus quem concebeu a ideia de cidade. As cidades, elas deveriam ser lugares de refúgio e de segurança. O muro ao redor das cidades, lá no passado, e também a quantidade de pessoas juntas, faria com que esse povo então pudesse cuidar-se e proteger-se, e pudesse então acolher aqueles que eram fracos para o meio deles, de forma que órfãos, estrangeiros, mulheres sozinhas, naquele tempo, eram pessoas que poderiam ser acolhidas e cuidadas pela cidade. As cidades deveriam ser também lugar de justiça. Fora das cidades, a lei era a do mais forte. Aquele que tinha mais poder tomava aquilo que era do outro. Mas dentro da cidade havia então a jurisprudência e a justiça que vinha da lei de Deus, ou que vinha do senso comum que Deus colocou nos homens, e aquilo que era feito para um deveria ser feito para todos. A cidade é lugar de justiça. A terceira coisa que as cidades deveriam ser, elas deveriam ser locais de fervor cultural e desenvolvimento. O que é isso? É um lugar onde tem várias pessoas, e essas pessoas elas estão juntas, e elas vão criar cultura, elas vão criar arte, elas vão criar diversão, elas vão criar maneiras de divertirem-se, de contemplar aquilo que é belo, e que tudo isso deveria glorificar a Deus. Mas as cidades também são um local onde as pessoas têm interações entre elas. São interações sociais, políticas e culturais, das mais numerosas e diversas. E essas interações entre as pessoas deveria então ser através dessas interações que novos produtos seriam criados, a fim de resolver situações que eram necessárias. Através desse grupo de pessoas, a tecnologia seria fomentada e aquelas pessoas então seriam abençoadas e viveriam essa vida que é de desenvolvimento, de paz e de prosperidade. Mas as cidades também foram feitas para as descobertas espirituais. Quando nós vamos para as cidades, nós sempre vamos ver uma coisa grande construída. Às vezes é um templo de alguma religião e às vezes é um prédio que fala a respeito da economia. E isso mostra a fé na cidade. Há pessoas que creem em Deus, nos seus deuses. Há pessoas que creem no dinheiro e tantas outras coisas. Mas a cidade deveria ser o lugar de descobrir e viver a fé verdadeira no Deus de Israel. Então nós estamos olhando a cidade pelas lentes do Evangelho. Isso é o que a cidade deveria ser. Mas o que acontece é que lá com Adão, a Bíblia vai mostrar em Gênesis capítulo 3, o pecado entra no mundo. O pecado atinge esse que agora é o cidadão, o homem, o habitante da cidade, e destrói não somente os relacionamentos do homem, não somente as coisas individuais do homem, mas nas interações. O pecado entra e flui através dos relacionamentos do homem na cidade, de modo que o pecado destruiu as cidades. E nenhum desses propósitos originais está sendo desenvolvido ou realizado apropriadamente. A Bíblia vai denunciar as cidades, ao invés de serem lugares de cuidado, como lugares de violência, injustiça, orgulho e incredulidade. Por causa da diversidade de pessoas, ao invés de elas cuidarem-se entre si e respeitarem-se, nós vamos notar, e a Bíblia também vai mostrar, em vários momentos, as cidades se tornam lugares de racismo, partidarismo, divisão entre classes e violência. As cidades, ao invés de ser um lugar de promoção de lei e justiça,
de acordo com a vontade de Deus, elas têm sido lugares onde leis têm sido feitas para beneficiar um grupo de pessoas e não a todas as pessoas. Leis têm sido feitas desprezando aquele que é a referência de toda a justiça, que é o Deus Criador do céu e da terra. O desenvolvimento da cultura e o desenvolvimento da tecnologia tem servido não para glorificar a Deus, mas para glorificar o homem, fazendo do homem nas cidades uma pessoa orgulhosa, arrogante. Os desenvolvimentos que são para melhorar a vida do homem têm levado o homem aos excessos e à exaustão. E a gente tem visto isso. Muitas pessoas cansadas, doentes, e a tecnologia aí trazendo muitos recursos. Mas cada vez que temos mais recursos, mais cansados e extenuados nós ficamos. Ao invés de buscar a verdadeira espiritualidade nas cidades, pessoas têm inclusive criado moralidades próprias e falsas religiões. E as religiões, ao invés de trazer clareza e liberdade para as pessoas, elas têm trazido confusão e escravidão. A grande pergunta para nós, diante da ideia da cidade, do que ela deveria ser e do que o pecado causou na cidade, é agora o que nós podemos fazer para que a cidade, nessas áreas, possa ser restaurada através da nossa ação, como povo de Deus, que deseja que a cidade seja desenvolvida e experimente o shalom de Deus. Então, olhando para a cidade como um lugar de cuidado e proteção, nós deveremos olhar para aquelas pessoas que têm necessidades e agir para que elas sejam cuidadas, protegidas, e os seus direitos eles sejam garantidos. Olhando para a cidade como um lugar de justiça, nós devemos praticar justiça a partir da nossa própria casa. O brasileiro é conhecido por querer que as autoridades façam justiça, mas nós, nas nossas coisas, não andamos na justiça. Nós devemos começar praticando a justiça e influenciando toda a sociedade, o meio que nós vivemos, através dessa prática da justiça de acordo com a palavra de Deus. Nós também precisamos cultivar e criar cultura e desenvolvimento. Como? Nós precisamos desenvolver criatividade. Nós precisamos desenvolver relacionamentos enriquecedores. Nós precisamos fazer as coisas que nos são confiadas, o nosso trabalho, principalmente, com competência e com excelência, de forma que tanto a cultura quanto aquilo que é serviço e novos produtos, eles sejam coisas que abençoem a cidade e não que apenas tragam benefício financeiro para nós. E por último, nós precisamos encorajar as pessoas a uma busca sincera pela verdadeira fé. E nós cremos, nós que somos cristãos, nós cremos que a verdadeira fé é a fé em Cristo Jesus. Então nós vamos desafiar essas pessoas a conhecer a Bíblia, a conhecer a Cristo Jesus, e para que elas, buscando a Jesus, possam encontrá-lo. Eu termino pensando aqui sobre Deus, que é o Deus que se importa com as pessoas, é o Deus que se importa com a cidade. Deus tem compaixão da cidade. Deus se importa com a cidade. E se nós somos um povo distinto de Deus, isso precisa estar em nós. Nós precisamos estar ocupados em que a cidade seja abençoada pela nossa presença, pelas nossas atitudes. Deus tem chamado o seu povo, colocado nas cidades, para que a cidade e o povo sejam abençoados por Deus. Precisamos amar e servir a cidade. Muitas vezes nós vamos notar que precisamos mais da cidade do que a cidade de nós. A cidade tem nos abençoado. Será que nós temos abençoado a cidade? Pense de novo, como é que você vê a cidade? Nós precisamos ver a cidade à luz do Evangelho. Você vive para a cidade ou apenas usa a cidade para a sua diversão, para o seu desenvolvimento próprio, pessoal, sozinho, egoisticamente? Você está orando por ela? Você está torcendo por sua cidade? Será que nós temos a mesma atitude de que Deus queria que aquele povo lá atrás tivesse para com Babilônia, com respeito à nossa cidade? Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor,
porque na sua paz vós tereis paz. Vamos orar. Querido Senhor, nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, que nós possamos, olhando para esse texto, tocados pela tua palavra, olhar para a cidade através das lentes do Evangelho e olhar para nós também como aqueles que precisamos da cidade, mas que podemos ser uma bênção da cidade, para a cidade. Que nós ajudemos o nosso próximo, que nós busquemos perceber o que a cidade precisa, que nós sejamos agentes do Shalom do Senhor, da paz e da prosperidade, que é promovida pelo Senhor na vida do seu povo e que o Senhor deseja que seja promovida na cidade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Até a noite.